A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos a respeito de uma mensagem com o título ah, A Rosa de Saron. Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 1, nós encontramos: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Irmãos, nós ouvimos e muitas vezes diversas mensagens pregadas nesse texto e fazendo uma comparação de que a rosa de Saron seria uma representação de Cristo. E isso nós vemos até essa comparação em diversos hinos, diversos louvores, e eu vou dizer aqui aos irmãos, louvores maravilhosos, como por exemplo aquele louvor de Luiz Carvalho, né? Que tem a parte do louvor diz assim: Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até os seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Então veja bem, que louvor maravilhoso de Luiz Carvalho, colocando essa comparação da rosa de Saron com Cristo. Temos um louvor também lindo, maravilhoso, da harpa cristã: Já achei uma flor gloriosa, a rosa de Saron, né, comparação ali também com a rosa de Saron nesse louvor também da harpa cristã. Temos outros louvores, vou citar mais um aqui, lindo também, cantado pela Igreja Cristã Maranata: Ele é a rosa de Saron, né, o seu fruto é doce ao paladar. Ele é o lírio dos vales, à sua sombra quero descansar. Então, louvores maravilhosos colocando a rosa de Saron com a figura de Jesus. Não somente os louvores, nós temos pregações, né? Pregações colocando, e com mensagens maravilhosas, colocando a rosa de Saron como a figura de Jesus. E aqui eu quero assim trazer um pouco de uma aplicação que foi feita numa mensagem com o título A Rosa e o Lírio, pregado exatamente nesse Cantares 2:1, onde o pregador ele faz essa colocação da igreja com a rosa de Saron. Aqui, diferentemente do que os louvores, né, e que algumas pregações apontam para a rosa com a figura de Jesus, aqui esse pregador ele vai na contramão disso, né? E ele começa a introdução dizendo assim: quem é a rosa de Saron e o lírio dos vales? O que significa? O que representa? E aí ele coloca assim: a igreja é a rosa de Saron. E ele faz essa colocação, ele vai justificar essa aplicação dele, colocando que a igreja ela é comparada no Novo Testamento com a noiva de Cristo, né? E assim como a rosa de Saron, a igreja ela está no mundo, ela floresce em meio aos desertos e lugares áridos, e ela exala o perfume de Cristo, e aqui ele faz essa comparação baseada em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, né? E ele vai colocar que Cristo é o lírio dos vales, e ele vai falar da dificuldade, né, que é esse ambiente onde o lírio está nascendo, que é aquele ambiente cheio de brejo, mas no meio daquele ambiente, a beleza do lírio que cresce ali, né, naquele ambiente, representando Jesus, e ele faz essa aplicação e fazendo assim uma comparação assim: Jesus é quem nos dá paz e alegria em meio aos vales e tribulações, e aqui ele cita Salmo 23:4 de forma assim encantadora, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Então você tem a paz que Cristo traz, né? E ele vai falar da parte em Cantares 6:3, onde ah, aparece assim: pastoreia entre os lírios. Então Jesus é quem nos dá paz e alegria em nossos corações. Quem conhece Jesus vê a sua beleza mesmo em meio às dificuldades. E ele vai concluir a mensagem dizendo: a mensagem do livro de Cantares
representa a união de Cristo com a sua igreja. E aí ele cita Efésios 5, versículo 23 e 25. Assim como Jesus é o nosso lírio em meio aos vales, também devemos ser a rosa de Saron no deserto desse mundo, levando esperança para as pessoas. Que coisa, né? Maravilhosa. O autor dessa mensagem o pastor o Elfani Nolasco Rodrigues, né? Que trouxe essa mensagem maravilhosa, baseada na parte do capítulo 2, versículo 1 de Cantares de Salomão. E o que nós temos também é que, como foi dito antes, algumas pessoas, ao contrário do que o pastor Nolasco trouxe como mensagem, vão colocar a Rosa de Saron como uma figura de Jesus. E vão justificar essa comparação da Rosa de Saron com a figura de Jesus por causa da beleza da Rosa de Saron, né, e vai atribuir a beleza de Cristo relacionada à perfeição de Cristo. Outros vão justificar essa comparação da Rosa de Saron e, e, e a igreja baseado no diálogo que simboliza Jesus e a igreja. Por quê? Porque o que nós temos em Cantares de Salomão é um diálogo do noivo com a noiva. Um diálogo de Salomão, né, representando o amor de Salomão pela sua amada Sulamita. Então, baseado nesse diálogo, alguns vão justificar essa comparação da rosa de Saron com a figura da igreja nessa aplicação. Alguns, no entanto, vão rejeitar essa aplicação porque vão dizer, não, o diálogo ali representava, o noivo ali representava Deus e a noiva ali representava Israel. Então é um amor de Yahvé com seu povo Israel e nada tem a ver com a igreja que nem sequer existia naquele período. Então aí a gente tem essas implicações. Bom, aqueles que fazem a comparação da rosa de Saron com Jesus vão dizer, não é apenas uma comparação. A questão se a comparação fosse pelo menos com a noiva, né, o que eu não vejo nenhum problema, é que eu acho até que é uma boa aplicação, que a comparação seja a rosa de Saron com a noiva, que é a igreja, mas comparar com o noivo, no contexto do que está escrito, não faz sentido. A questão das interpretações vão surgindo, e a primeira interpretação alegórica feita nesse livro de Cantares de Salomão é a alegorização judaica, né? Então eles vão trazer essa aplicação entre o relacionamento de Yahvé com Israel. Depois, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, vão fazer essa aplicação, e aqui, baseado no método alegórico de Orígenes, né, vão fazer essa aplicação ao amor de Cristo com a sua igreja. E essa aplicação ainda é usada pela Igreja Católica Romana e também por muitas outras denominações que fazem a mesma aplicação. Embora eu tenha bastante dificuldade com a interpretação alegórica de Orígenes, eu creio que sim, é possível fazer essa aplicação da relação do amor de Deus ou do amor de Cristo com a igreja no livro de Cantares de Salomão, trazendo uma aplicação para a igreja. Bom, feitas essas observações, como podemos realmente interpretar Cantares 2:1? Bom, vamos ver quem é que está falando.
essa expressão, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Se nós prestarmos atenção, amados irmãos, o contexto desse verso, ele vai começar no capítulo 1, e é um diálogo do rei, né, um diálogo ali de Salomão com a sua esposa Sulamita. Então o diálogo começa ali no capítulo 1. Se formos pensar na questão do livro como um todo, nós podemos ver que do capítulo 1 até o capítulo de número 3, parece-se uma representação da parte do namoro dos dois, e depois também do capítulo 3, capítulo 6, capítulo 5, até o capítulo 8, parece referir-se à maturação do casamento. Seja como for, a flor mencionada aqui nesse texto pode ser, na realidade, o açafrão ou narciso. Quando nós vamos para Isaías 35, versículo 1 e versículo 2, o que nós vamos encontrar lá? O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará, de alegria exaltará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. E eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, a planície de Saron aparece aqui nessa expressão de Isaías, e aparece uma flor que embeleza essa planície, que é chamada aqui de narciso. O capítulo 2, versículo 3, nós vamos ter uma expressão onde o lírio ele aparece entre os espinhos. O que vai acontecer aqui é que a fala do esposo, na sua humildade, a esposa ela vai considerar apenas como um belo e humilde açafrão, né? Apenas isso. Ela vai se colocar como um belo e humilde açafrão. E ela se considera um lírio entre os espinhos. Assim como o lírio sobressai entre os espinhos, né? Ela vai se considerar ali entre os espinhos. E Jesus vai falar, né? Tal lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as virgens, né? Ou seja, o noivo vai expressar isso, Salomão vai expressar isso, o que poderia se aplicar aqui à figura de Jesus falando com a igreja, né? Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as virgens. Ou seja, a minha amada sobressai no meio, assim como o lírio sobressai no meio dos espinhos, né? A noiva, a amada, sobressai entre as demais, na sua beleza, seu encanto aos olhos do seu amado, faz com que a sua noiva venha sobressair entre as demais. Então, na realidade, Jesus não é a rosa de Saron. E por que Jesus não é a rosa de Saron? Por alguns motivos. Primeiro, a questão do contexto, né? Que quem está falando ali não é o noivo. Em nenhum versículo do Novo Testamento, Jesus se declarou como a rosa de Saron. Jesus não se comparou com a rosa de Saron em nenhum texto do Novo Testamento. E nem os apóstolos fizeram tal aplicação também da rosa com relação a Jesus.
Então, não temos essa aplicação relacionada a Jesus e a rosa de Saron. Na verdade, o que nós temos em Saron, naquela planície, com o solo coberto de lírios, esses lírios trazem a beleza daquela planície, e o que vai acontecer ali, né? A esposa, ela vai dizer assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E o esposo é que vai dizer para ela. O esposo respondeu: qual lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Né? Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Então aqui nós temos quem fala aqui, eu sou a Rosa Saron, é a esposa, e o esposo é que responde, né, que embora ela se colocasse de forma humilde, o esposo, não, você se sobressai ali entre as demais, entre os espinhos, né, você se sobressai também entre as demais filhas. Então, o que nós vemos aqui é que a comparação não tem como ser feita, a rosa de Saron ser Jesus. Se nós formos pegar aqui, eu vou aconselhar alguns irmãos para que possam tirar mais uma dúvida, se alguém ainda permanece com dúvida. Pega uma versão bíblica atualizada, a Almeida atualizada, que essa versão ela traz, porque ali é um cântico, na verdade. Ele tem ali uma parte do coro, a parte da fala da noiva, a parte da fala do esposo, e ela traz a separação assim que facilita bem, né? E ela traz exatamente quem é que está falando nesse contexto. Eu sou a Rosa Saron, é a noiva e não é o noivo. Independente dessa separação, se fizermos uma leitura com atenção, nós vamos chegar a essa mesma conclusão. Mas para que os irmãos possam ter essa confirmação, né, que talvez alguns tenham uma dificuldade, é só procurar uma versão atualizada ou alguma outra versão que traga também essa separação. Os irmãos vão ver que quem está falando, eu sou a Rosa Saron, não é o noivo e sim a noiva. Portanto, a meu ver, não faz sentido fazer essa aplicação de Jesus com a rosa de Saron, baseado no contexto de Cantares, capítulo 2, versículo 1. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.